Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar da terceira temporada de Mandaloriano. Já estamos no terceiro episódio, intitulado Convertido. Lembrando, né, que eu vou dar os spoilers de sempre aqui, tá? Quando eu falo sobre o episódio. É um episódio de 57 minutos, gente, um episódio relativamente grande, tá? E o mais interessante, né, é que ele vai introduzir, né, um elemento novo na história, né? Você vai ter, inclusive, uma história A, uma história B. O próprio Mandaloriano em si, a Bo-Katan, ela não é, vamos dizer assim, a parte mais importante da história. A história até começa com eles, né? Eles saindo, né, de Mandalor, né, depois que o Din lá se banhou nas águas lá para recuperar sua honra, recuperar isso, aquilo, né? E a Bo foi a sua testemunha, né? E quando eles estão voltando para o planeta da Bo-Katan, o que acontece? Eles são atacados, né, por interceptors, né, do Império, né? Quer dizer, dos resquícios do Império, né? Já que a história se passa, né, depois do retorno de Jedi já na Nova República, né? E aí o que acontece? Esses interceptors do Império acabam destruindo, né, o castelo da Bo-Katan e a Bo-Katan fica sem ter para onde ir. Ela vai junto com o Mandaloriano, né, para o planeta lá onde os outros Mandalorianos estão escondidos, né? E aí eles acabam, vamos dizer assim, sendo redimidos porque eles se banharam nas águas, né? O nosso Din levou uma prova, né, vamos dizer assim, uma amostra, né, das águas vivas lá de Mandalor, coisa e tal. E aí eles acabam sendo aceitos, né, entre os seus pares novamente, né? Então essa seria a história, né, do Mandaloriano, né, e da Bo-Katan nesse episódio, né? Uma coisa bem curta. Mas o episódio ele se debruçou principalmente em cima daquele cientista geneticista da primeira temporada, né? Que ele está agora passando por um programa de anistia, né, de reabilitação, né, dos antigos funcionários do Império, né, funcionários, vamos dizer assim, de escalões mais inferiores, né, que eles não tinham culpa, né, do que o Império estava fazendo, né, eles eram só engrenagens de um sistema, né, que o Império tinha imposto, né, o Império tinha imposto uma, vamos dizer assim, um governo de grande terror, coisa e tal, né? E os caras estavam meio que ali dentro daquelas engrenagens daquele sistema, né? Meio que, vamos dizer assim, a força, né? Deles tendo que seguir, né? As ordens autoritárias do Império, de uma certa forma, né? No caso, né? Então, como eles não eram culpados, assim, totalmente culpados por todos os males que o Império causou, né? Eles só eram, vamos dizer assim, fantoches, engrenagens de um sistema, né? Eles agora estão sendo reabilitados, né? Estão passando por um programa de reabilitação. E aí, dentro desse programa de reabilitação, esse cientista, né, esse geneticista, né, ele começa a conversar, né, com uma antiga oficial, se não me engano, oficial de comunicações da NAF do Moff Gideon, né? E aí ela começa a tentar fazer a cabeça dele, né? E se você voltasse a fazer suas experiências genéticas? Aí o médico, aí o cientista, não, mas agora na Nova República as experiências genéticas são altamente proibidas, não sei o que, coisa e tal, né? Mas e se fosse pro bem da Nova República? Não, então é pro bem da Nova República. Poderia, coisa e tal. E aí ele precisava remontar o laboratório dele, para isso eles acabam invadindo o Destroyer Imperial que está, vamos dizer assim, como sucata, né, como lixo, né, para poder invadir e eles poder pegar, vamos dizer assim, o material necessário para ele remontar o laboratório genético dele. Só que no final das contas tudo aquilo não era uma armadilha, né, para ver se ele ainda estava, né, com a mosquinha azul do Império lá rodando a cabecinha dele. E aí ele passou por uma máquina regenerativa, né, no caso, né, uma máquina que era destruidora de mentes, segundo ele mesmo, né? Segundo o próprio geneticista falou, a máquina de tortura que o Império usava, mas que a Nova República usava em voltagens bem baixas, entendeu? Para ele poder tirar essas ideias ruins da cabeça. É como se a Nova República também estivesse fazendo uma lavagem cerebral, né? Isso é interessante de se ver, né? Que o Império fazia numa escala muito mais violenta e a Nova República fazia uma lavagem cerebral mais, vamos dizer assim, mais light, né?
para deixar a galera ali, entendeu? Mais ou menos, né? Na onda e dentro das rédeas da Nova República, né, no caso. O grande detalhe, né, é que a nossa amiga lá que tinha colocado, né, o cientista na armadilha, né, ela tá ali, né, assistindo, né, o cara sendo abduzido por essa máquina, vamos dizer assim, e ela bota a máquina na voltagem extrema lá e acaba, né, fazendo se sabe se lá o que, né, com o nosso cientista aí. Então, quer dizer, essa moça, né, no caso, que atraiu o geneticista para essa armadilha, como se ela fosse uma, vamos dizer assim, uma peça agora da Nova República lá que está vendo quem está saindo da linha nesse programa de anistia. A impressão que dá é que ela é uma saudosista do Império descarada, né? E que ela está ali, entendeu? Que vai começar a maquinar coisas muito estranhas, muito esquisitas. E aí, finalmente, talvez disso apareça um antagonista, né? À altura, né, dessa temporada, né? Porque eu tinha comentado a vocês que os 2 primeiros episódios eles estavam um tanto fracos, né? Que estavam só ali na redenção, né, do Din, né, com relação aos Mandalorianos, né, coisa e tal. Ele acabou se redimindo, né? Foi um arco que durou somente 3 episódios, né? E agora essa história introdutória desse geneticista aí que está sofrendo essa lavagem cerebral, né? É que vai, vamos dizer assim, dar o tom, né, do que a gente vai ver nessa temporada. Espero que acabe sendo isso, tá? E vamos ver se esse antagonismo vai surgir daí, né? E se essa coisa do Império vai surgir aí, né? Até porque a gente vê Interceptors, né, perseguindo, né, a Bo-Katan. Então você tem uma Nova República que ainda não está totalmente controlando a galáxia, ainda tem resquícios do Império ali dentro, e de repente essa moça aí que atraiu o geneticista para armadilha, uma mulher do Império que está infiltrada nesse programa de anistia aí e vai plantar a semente do mal lá nas entranhas da Nova República, né? Então tudo indica que seja isso, né? Agora, o mais interessante, né, é que você vê que esse programa que essa forma de anistia da Nova República, ela também é uma, como é que a gente pode dizer, ela também é uma operação de Estado que também não tem nada de inocente, né? Você realmente aí não está vendo Guerra nas Estrelas como uma disputa entre um bem totalmente puro e casto e um mal totalmente ruim. Os mocinhos também, né, usam técnicas, entendeu? Que a galera do mal utiliza também. E aí é aquela coisa, né, que as fronteiras entre o bem e o mal não são tão bem definidas mais como era naquela Guerra nas Estrelas Raiz. Mas que foi maneiro ver os Interceptors dando uns tirinhos lá em cima da nave da Bo-Katan, foi. E essas batalhas de naves de piu-piu-piu, como a gente diz, né, no caso, né, que é Guerra nas Estrelas Raiz. É bacana você ver isso de vez em quando. Sempre é bom você ver um Interceptor do Império, um TIE Fighter, entendeu? Sempre é bacana você ver aquelas naves voando, né? Aquelas naves do mal, né, voando, né? Bacana mesmo, tá? Então, gente, vamos ficando por aí. As expectativas agora estão começando a melhorar. Eu estava achando que o Mandaloriano estava começando muito devagar, estava começando de uma forma muito, sei lá, muito estranha, entendeu? Mas agora, de repente, com esse novo arco, né? É claro que teve que se ter um pouco de paciência, né? Que teve que se construir um pouco mais esses 2 personagens novos aí, né? Que vão de repente apimentar a trama. Então foi um episódio longo, tá? Um episódio que teve que se ter uma certa paciência com essa parte aí do geneticista lá e da moça lá que acabou metendo ele nessa armadilha aí, nessa arapuca aí no caso, tá? Mas a impressão que dá é que os próximos episódios agora você tem um vislumbre mais bacana no horizonte agora. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? E futuramente a gente vai conversar mais sobre Mandaloriano aí com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.